começando mais um Não Almoce Sozinho, direto das belas e elegantes instalações do Puleiro do Galo, aqui no Vale do Ipê, com um convidado especialíssimo. E eu vou contar, antes, para iniciar, como eu cheguei até esse convidado. Eu sempre fui um cara muito determinado com os meus objetivos, com meus sonhos. Nunca fui muito disciplinado, nunca fui muito organizado, mas chegou um momento da minha vida em que as coisas aconteciam e eu estava deixando para lá. Sabe quando você entra no deixa a vida me levar? Eu falei, não sou esse cara, eu preciso me transformar, preciso mudar. E me impus um desafio. Peguei duas das coisas que eu mais gosto, que é vinho e chocolate. E a primeira coisa que eu vou fazer é cortar os açúcares para testar a minha resiliência, a minha perseverança em duas coisas que realmente que eu gosto demais. E fiquei um ano sem consumir vinhos, um ano sem consumir chocolates e comecei a consumir conteúdos sobre disciplina, sobre saúde, alimentação de qualidade. E de repente apareceu para mim esse nosso convidado de hoje. E eu me inscrevi num programa no início de 2025, Ambiente Consistente, que trabalhava disciplina, trabalhava realmente hábitos, bons hábitos. E esse cara ajudou a mudar muito dos meus hábitos, da minha disciplina, e eu sou muito grato por isso. Trago para a minha mesa aqui Pedro Augusto Neri. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado. Deixa eu me apresentar. Eu queria saber quem é o Pedro Neri. A gente se conheceu aí por conta do desafio, né? Desafio. Bom, acho que falar de mim é bem difícil, mas vou começar com talvez algumas informações que o pessoal que te assiste ainda não sabe, né? Tenho 28 anos, nesse momento quase nutricionista pela Faculdade de Juiz de Fora. Pela Federal? Pela Federal, pela UFJF. E um pouquinho da minha história, pegando a parte que te ajudou e te cabe, ela começa basicamente com um desejo de ser uma pessoa diferente e conseguir isso através de algo que eu diria que é o mais fundamental para mim. Opa. Chegou. Pode continuar aí, vamos já. Chegou vamos avaliar o prato aqui do Mauro, pessoal, que vê se ele fez boas escolhas. Muito obrigado, viu, Wallace? Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Eita. Obrigado. E aí começa com um desejo muito grande de ser uma pessoa diferente, né? Eu acho que basicamente o homem ele é movido por duas coisas, ou pelo amor ou pela dor. E o meu começou assim pela dor, né? Eu tive um relacionamento que eu não fui muito feliz, e aí acho que o homem, né? A palavra última é sempre dele, que é sim, senhora. Durante muito tempo eu fui essa pessoa. Você foi esse cara aí, né? Eu tive que entender que existe um meu lugar e que existia, mas eu precisava ser um pouquinho mais autêntico, ter um pouquinho mais de personalidade. Foi onde eu entendi que, naquela época, eu só havia me desenvolvido do lado físico e do lado do ponto de vista de disciplina alimentar. Então, naquele momento, a gente estava falando com uma pessoa que se alimentava bem, que treinava todos os dias e que tinha o músculo da disciplina desenvolvido naquela área, mas não tinha, por exemplo, nas finanças, nos estudos. Perfeito. Num contexto... Eu brinco muito, né, que todos os meus amigos falavam, olha, se a gente quisesse conversar sobre qualquer outro assunto, a gente não conversaria com você. Porque até então eu era realmente uma pessoa fechada e eu acreditava que eu tinha que saber somente disso. E aí eu comecei, né, na época a gente passa por ajuda, então tive a ajuda de psicólogos, dos meus pais, e eu pensei e falei, bom... Os seus pais, vocês são mineiros? Isso. São João del Rei? Não falei bem, né, sou de São João del Rei, uma cidadezinha perto aqui de Juiz de Fora, mais ou menos uns 160 quilômetros. A minha ligação com o Juiz de Fora é meu tio. Eu tenho um tio que mora aqui, ele trabalha na Tarumã e desde sempre a minha cidade grande. Inclusive. Um abraço, tio, espero que você esteja vendo isso. A minha ligação com ele, com o Juiz de Fora, começou que todas as minhas visitas à cidade grande era Juiz de Fora, né? Então, eu cresci, em São João não tinha, por exemplo, shopping. Então, vamos ao shopping, temos que ir em Juiz de Fora. Então, a gente começou, eu principalmente alimentei durante a minha infância ali um desejo, né? Falava, não, eu quero morar numa cidade maior, quero... Sim. São João, para quem não conhece, tem mais ou menos entre 80 e 120 mil habitantes, com a população flutuante por causa das faculdades. Então eu queria ter a experiência de ter, acho que quando mais novo todo mundo tem, né? Os playgrounds, aquelas coisas, Sim. aqueles
fast food que as um diversões dia, que a gente não encontra. Eu sou conterrâneo, na verdade sou de Barbacena, né? Pertinho ali também, a gente não tem essas facilidades aí. E aí, como toda criança ali, eu queria ter isso, né? E aí eu alimentei isso muito. Passamos a fase da adolescência, e aí passou até onde eu chegar aqui a primeira vez. Não é a primeira vez que eu venho, eu já fiquei um tempo com ele aqui, quando eu fazia fisioterapia na Estácio. Durante uma época eu fiz fisioterapia lá, tranquei, fui embora para casa, fiz metade de um curso de educação física, então tenho metade de uma graduação de educação física feita, pretendo terminar, pretendo fazer os outros 2 anos que faltam e ter mais uma graduação. Acho que conhecimento nunca é demais. E é um complemento também, né, para a sua área de atuação aí. E eu acho que, pensando mesmo na prática, sabe, hoje em dia, falando um pouquinho da nutrição nesse contexto, eu acho que falta, de uma forma geral, em profissionais da área da saúde, trabalharem em conjunto e não entenderem que existe uma rivalidade. Todo, né? O todo. Porque, eu falo, não existe concorrência, sabe? O sol tá para todo mundo, sabe? A sombra é para quem vai merecer. Então, você vai fazer um diferente, você vai atender a ambição, você vai resolver dores. Agora, eu falo isso com meu irmão, né? Que é o meu sócio em todas as coisas. Pra gente ter dinheiro, eu não preciso que você fique pobre, sabe? Sim, eu consigo ter dinheiro e você também consegue ter dinheiro. Só que a gente tem que ter esse espírito, e aí pensando do ponto de vista de integridade e saúde, que todos os profissionais vão trabalhar a favor do cliente ou contra. O que eu quero dizer com isso em algumas vezes, a educação física, né? O educador físico não conversa com o nutricionista, ele não tem acesso ao médico, e a gente vai começando a trabalhar áreas de setores. Então, a pessoa acredita que, por exemplo, você pega da saúde de uma pessoa, eu suplemento todas as vitaminas, eu como a melhor comida que tem, mas se você tiver um relacionamento tóxico, se você tiver, por exemplo, um problema de dente, você pode estar sofrendo e ter uma doença. Quando há essa sintonia em todas as áreas distintas, o resultado acontece muito mais rápido, é muito mais efetivo, né? Se os profissionais se conversarem ali. Mas eu vou te interromper para a gente iniciar o nosso almoço aqui e aproveitar e convidar você que está nos acompanhando aí, almoçando de casa. Quando quiser experimentar deliciosas opções, vem aqui para o Puleiro do Galo, no Vale do Ipê. De terça a sexta, almoço executivo com estacionamento gratuito. Você pode montar o seu prato na hora ali, escolhe a proteína, mais 3 acompanhamentos. Ou os clássicos do Puleiro, que vários conhecem aí, são elogiadíssimos. Então, esperamos vocês aí. Bom apetite aí. Obrigado, igualmente. E aí você teve essa desilusão e falou, preciso me transformar. Eu falei, eu preciso... Como é que... vou usar um contexto que eu tenho um tio que fala muito, eu falava, eu precisava tomar jeito de homem, sabe? Então eu comecei a usar, na época, os recursos que eu tinha, que sempre foi o suporte dos meus pais, e eu falei, beleza, a partir de hoje eu preciso entender de mais o que, sabe? Eu consigo treinar e consigo comer bem. Por que eu não consigo, por exemplo, estudar? Porque eu não conseguia enxergar um motivo ou algo que eu conseguiria fazer com esse estudo. Foi onde eu entendi que, por exemplo, dentro da minha graduação, eu conseguiria ser uma pessoa mais bem paga se eu soubesse coisas que outras pessoas não sabem. Que a maioria não sabe. Acho que foca muito no... a maioria, né? Foca muito no conteúdo muito da matéria específica, mas não no todo, né? Falando um pouquinho da faculdade, né? Eu acho que, assim, se eu tivesse um conselho, que as pessoas conseguissem enxergar ela um pouquinho mais como relógio e menos como o direcionamento, sabe? Cursos de saúde, de uma forma geral, são formações e graduações generalistas. O que isso quer dizer? Não quer dizer que vai ser simples, mas de certa forma vai ser geral. Então, quando eu comecei a enxergar e falei, gente, se eu quero ser diferente, se eu quero realmente ter um reconhecimento diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, comecei a entender o funcionamento como um todo e não menos como coisas isoladas, sabe? Na nutrição hoje a gente tem alguns recortes que eu dizia que eu digo que é uma polarização fruto do interesse que cada um carrega, sabe? Então você vai ter de um lado a pessoa que ignora, por exemplo, a qualidade alimentar e pessoas que são extremamente tendenciosas ao ponto de recriminar qualquer tipo de alimento. E eu acho que a gente tem aquele velho ditado, né? Não ser 8, não ser 80, mas se a gente conseguir pegar pelo lado numérico, existem 72 números no meio dos dois. Então você consegue ter um caminho do meio que é o caminho mais longevo, que é o caminho onde você consegue realmente entender o que é a boa nutrição, que vai... pessoa que você segue, aquilo que você Acho que é o caminho da consistência, né? Você consegue permanecer com maior adesão, né? Sim, e eu falo muito que... Não, pode falar. Eu na época,
resolvi correr há muito tempo atrás e fiz a São Silvestre, procurei na época uma nutricionista esportiva, né, para me ajudar. E eu vi assim, restrição para tudo, não pode isso, não pode isso. E acabou que o negócio que era para me trazer o prazer ficou chato. E eu acho que tem que ter a moderação. Claro, você vai vendo, hoje eu consumo, sempre fui apaixonado por vinhos, hoje eu consumo muito menos do que eu consumia, porque eu vejo que de fato o álcool interfere absurdamente no meu desempenho, nas atividades, na academia. Mas não vou deixar, né, não vou ser extremista e deixar de consumi-lo. E como é que é a sua visão aí para esse contexto? É legal essa pergunta sua, porque eu já fui uma pessoa extremamente extremista do ponto de vista de restrição. Então, eu diria que nem todo mundo precisa, mas quando você experimenta um pouco do outro lado da moeda, você consegue ter mais ou menos um balizador da cicatriz que a pessoa carrega, sabe? É isso aí. Então, obviamente eu nunca fui liberal demais, mas eu já fui extremista demais. Então, ao ponto de, por exemplo, eu tenho uma cena que me marca muito, que eu tinha uma tia que ela fazia uma palha italiana muito boa. E no aniversário meu, ela fez uma travessa, né? E eu sempre tive o costume ali de comer muito. Então, basicamente, a travessa seria toda minha. E eu não comi nada. E ela faleceu no outro ano. Então, tipo assim, eu tenho essa memória, que é um pouco, né? Nunca mais eu vou ter, realmente eu nunca mais tive, mas hoje eu entendo, sabe, Eu falo, né, que quando você tem um mar todo cuidado, é a analogia do peixe dentro do aquário, né? Para primeiro você curar aquele peixe doente, você precisa tirar ele desse aquário e cuidar dessa água. Depois você devolve o peixe. Depois você devolve as gotinhas de sujeira. Só que enquanto você não curar, eu acho que você realmente deveria passar por um processo ou um período que você não se permita fazer coisas que hoje, por exemplo, te adoeçam, sabe? Sim. E aí, durante esse período de restrição, eu entendi que em alguns momentos eles não vão voltar mais, sabe? Então, hoje eu consigo ter esse equilíbrio muito mais claro e entender que realmente, né, a gente sempre vai fazer algumas coisas que talvez, por exemplo, eu gosto muito de tatuagem. Tatuagem, ela vai te gerar uma inflamação crônica, é um acúmulo de metal pesado, mas é uma coisa que eu gosto, né? Então, sim, tem pessoas aí que... É saber colocar na balança, né? E cada um tem os seus. Por exemplo, quando eu fui fazer todas elas, eu, né, tento ao máximo reduzir a quantidade de metal pesado no corpo antes e depois. Tento suplementar tudo que eu posso, mas à medida do possível é uma coisa que você dizer, Pedro, você incentiva a fazer? Não incentivo, que faz mal, mas eu gosto. Traz satisfação para você. Então, é realmente ter esse equilíbrio, que hoje é uma das coisas que eu mais valorizo nos meus pais, sabe? Eu falo muito com eles, olha, eu não quero que você se torne uma pessoa diferente do que vocês são, mas eu gostaria muito que vocês tivessem a capacidade de chegar numa idade mais avançada, sim, conseguindo sair do vaso, conseguindo escovar os dentes. Eu brinco com meu pai, foi comprar uma casa de 2 andares, agora vai ter que aguentar subir escada. Então, são coisas que podem parecer, nesse primeiro momento, simples, sim, mas com o passar da idade, eles não vão ficando, sem dúvida, sabe? Você falou em equilíbrio e junto com o equilíbrio, que eu acho que é o ideal para a nossa vida, a gente vem envelhecendo cada vez mais. As gerações que estão chegando agora podem viver aí até 120, 125 anos, segundo pesquisa. Quais são os principais pilares para envelhecer bem? Olha, eu vou colocar alguns comportamentos, né? Eu diria que dormir bem é o primeiro deles. Eu posso te dizer, por experiência própria, que esse foi o primeiro hábito que me fez toda a diferença no desafio do ambiente consciente. Porque eu, vindo de restaurante, né, muitos anos... muito tempo até tarde, né? Chegava, às vezes, em casa meia-noite, 1h, e a adrenalina alta, então, e acordava muito cedo. Então, meu tempo de sono era muito curto. E o ambiente, com o desafio, eu me obriguei a ir para a cama mais cedo, a dormir mais cedo, e realmente, assim, isso impactou absurdamente. Junto com isso, eu nunca fui o cara da academia. Passei a fazer rotina diária, com frequência, e me fez sair de uma depressão. Eu tomava remédio há tempos, parei de tomar remédio há meses e hoje o meu remédio é a academia. É uma coisa, inclusive, que eu incentivo, assim, porque a atividade física muda a vida da pessoa. Eu gosto de dizer, né, que alguns dos remédios, os melhores remédios que a gente tem, eles são de graça, mas o problema é que o efeito dele não é igual, por exemplo, qualquer outro que tem meia vida de algumas horas, né? Então, quais são esses remédios? Um deles é o sol, né? De graça. Por exemplo, se expor ao sol 10 minutos por dia não vai te dar câncer sem protetor solar, sabe? Eu consigo entender
o medo que algumas E pessoas para um têm. horário específico, não? Das Porque 10 às 14, é o mais 10 às interessante. 14? É, por causa da Porque- incidência de UV. Então é um momento que você tem a maior captação para poder sintetizar a vitamina D. Mas não é um período mais arriscado por conta dessa incidência? Ele seria se você Se fosse, a ficasse... exposição fosse grande, Isso, né? Se fosse, por exemplo, 1 hora, 2 horas. Mas seriam 10 minutos ali diários. E é muito engraçado, né? Que algumas coisas parecem muito simples, né? Dormir bem, tomar sol, comer comida. E aí, Pedro, o que é comer comida? É comida que não tem ingrediente, né? Por exemplo... Você usa muito filé, termo comida filé. de verdade, né? Isso. E assim, algum dos termos a gente precisa em algum momento ser um pouco mais enfático, ser um pouco mais incisivo para chamar a atenção daquela pessoa que realmente está imerso naquela ilha. Saramago tem uma frase que eu gosto muito que é: para você conseguir enxergar a ilha, primeiro você tem que ter a capacidade de sair dela. E às vezes quando você está muito imerso na sua rotina, imerso nos comportamentos que você faz, se eu não te dou ali uma saculejada, um baque, você não vai se atentar a isso, sabe? E eu faço muito isso, talvez em alguns momentos, batendo de certa forma nas pessoas, né, que me acompanham ali, que fazem perguntas diariamente, sobre a alimentação, por exemplo. Eu não sou contra nada, não sou... já vi isso acontecer, né? Não vou nunca ficar sendo uma pessoa extremista, mas eu acho que em alguns momentos a gente tem que parar de ser uma criança mimada que faz tudo o que quer e começar a olhar para a saúde. Né? Eu brinco muito que... Fazer o que precisa ser feito, né? Exato, e desde que o mundo é mundo, a gente fez o que precisava ser feito, só que agora a gente começou a querer fazer o que é a nossa vontade. Né? Por exemplo, você tem um filho, você vai ter que ser obrigado a acordar de manhã, porque a criança, de uma forma natural, desperta. Mas eu não quero acordar cedo. Espere até ter um menino, então, que você vai ser obrigado a acordar cedo, sabe? Ter o seu dinheiro, de certa forma, para garantir a segurança do que você ama, para realizar teus sonhos, para garantir a sua saúde. A pessoa fala, mas eu não consigo. Cara, hoje em dia, quando você tem essa parte muito bem resolvida, você tem acesso às melhores comidas, aos melhores restaurantes, né? A melhor qualidade de treinamento. Então, você consegue ter coisas que hoje em dia, se a gente não se atentar, você vai se perdendo, sabe? Eu converso muito, né? O meu irmão, para quem não conhece, apesar de eu ser uma pessoa... aproveitar para mandar um abraço pro João. João, um abraço. Gente finíssima. Apesar de eu ser uma pessoa que, né, tem esse cuidado, tenho um pouco de conhecimento ainda, falta muito, mas eu sempre tento falar para ele que, cara, ele não vai aprender no amor, uma hora na dor ele vai ser obrigado, igual já foi algumas vezes, sabe? Meu irmão já teve alguns desequilíbrios ali. E você lançou recentemente um desafio para ele, né? A gente fez ali a nova era do João, 30 dias para ele se alimentar, se movimentar. E foi divertido acompanhar. Foi, eu acho que mais divertido para vocês do que para mim, né? Eu passava e menos ainda para ele, né? Eu brinquei. Só que ele viu os resultados, né? Assim, sentiu os resultados. Eu acho que assim, eu falo para todo mundo que está escutando a gente, que um dia pode ter oportunidade. Cara, se você não acredita no que a gente está falando, acredita, talvez, né, não enxergue muita credibilidade, mas se propõe a fazer isso por 30 dias. Se desafia, né? A dormir bem, a comer comida de verdade, a treinar, a se expor ao sol. Você vai entender que a beber água corretamente, né? Hoje em dia parece tão simples para alguns, mas é um comportamento que demanda ainda... Agora, é um hábito que me parece, isso é impressão, que as pessoas hoje estão mais atentas a isso, ou não? Você que está... Olha, eu diria que de uma forma geral, as pessoas estão começando a acordar um pouco para a vida que não adianta, e aí eu vou tentar mais uma vez chamar um pouco de atenção, não adianta você ter uma bolsa cara, um celular de última geração se você não tem saúde, sabe? Sim. Acontece alguma coisa, você faleceu, vai deixar tudo aí. Então não adianta nada você ter uma roupa de marca se a sua saúde não condiz. Não adianta nada você viajar para a Itália, para a França, conhecer aquelas coisas ótimas se você não tem energia, se sua mitocôndria não te fornece energia suficiente para você passear na cidade. Então elas estão começando a entender que os nossos pais, né, meus avós ali, eles eram pessoas que tinham comportamentos mais simples, eles não tinham acesso a tanta sofisticação quanto tem hoje, Sim. seja do ponto de vista de tecnologia, até mesmo na indústria de alimentos, e eles viviam mais. Comiam comida de verdade. Comiam comida, menos trabalhavam sobre o sol, né? se movimentavam o tempo todo. Na época do meu avô, era imaginável uma pessoa trabalhar de casa sentado 8 horas, né? Meu avô... No celular ali, home office. Eu brinco muito, né, que quando eu comecei a trabalhar com o celular, o meu pai chegou e conversou comigo. Falou, Pedro, como assim você grava um vídeo e vem dinheiro? Eu falei, não, pai, deixa eu te explicar o que eu faço, porque para a geração dele talvez isso seja imaginável, né, alguém conseguir trabalhar pelo celular à distância. Então, até hoje, né, eu falo que meu pai é muito mais forte que eu. Se pegar ali as coisas que ele faz até hoje, com quase 60 anos, se movimentando, peça de curvinho, espuma,
e a gente veio ficando cada vez mais fraco do ponto de vista de força mesmo, e até mesmo emocionalmente, porque a gente começou a deixar de lado coisas que são benéficas. Hoje em dia a gente não consegue tomar sol. Enfrentamentos que realmente te fortaleciam ali, né? Eu gosto muito, né, você deve saber, eu sou um apaixonado por gelo, então Sim, hoje em dia... Vamos abordar já. Eu sou um apaixonado por gelo e quando eu comecei, por exemplo, há alguns anos a tomar banho gelado... Então vamos aproveitar para falar, que é a imersão no gelo, Isso. né? Eu comecei com banho gelado. Dos benefícios. Tá. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para um grande amigo Valadão, a gente chama o Homem do Gelo. Ele faz em casa aqui, também. De Juiz de Fora? De Juiz de Fora. É um acadêmico da Academia Rio Branco, que eu faço parte, um grande amigo aí e um incentivador aí das imersões. Ele já do gelo. te levou lá para fazer a imersão? Ou não? Não? Eu vou me desafiar qualquer hora a fazer aí com você aí a imersão aí. Vamos você combinar. fazia semanalmente em São João, né? Isso. Agora eu tenho a banheira aqui, né? Então eu preciso ainda casar a logística, porque colocar 100 quilos de gelo numa banheira aqui em Juiz de Fora, num apartamento, é mais complicado que na casa dos meus pais, né? Lá tem meu pai, minha mãe, meu irmão, que sempre me ajuda a fazer o transporte. 100 quilos, mano. Hoje em dia eu tenho o privilégio de conseguir fazer 100 quilos a cada sábado, né? Mas eu não comecei assim. Eu comecei quando eu estudava para passar em medicina, que já foi uma das minhas vontades. E naquela época, estudando um pouquinho, eu entendi que no córtex pré-frontal a gente nós vamos batendo um papo e a gente tem uma área chamada meio cingulado, né? Esse meio cingulado com C mesmo. E essa área, ela tem um controle do sistema límbico e ela é, por exemplo, uma das áreas que controla as suas emoções e o comportamento. E ela funciona, né, do ponto de vista de hipertrofia, assim, toda vez que você se desafia a fazer algo que você não quer, ela hipertrofia um pouquinho. E quando você começa a gostar de fazer aquele algo, é como se a hipertrofia desaparecesse, de certa forma, porque ficou muito confortável. Sim. E eu pensava... O organismo vai se acostumando e... Isso. E aí eu comecei, né? Na época eu estudava, eu tinha que acordar muito cedo, por exemplo, para resolver questões de romantismo, realismo, um conteúdo de língua portuguesa que eu nunca gostei muito. E aí eu pensava, gente, antes de fazer isso, eu tenho que fazer algo que seja ainda mais difícil. E para mim, na época, era o banho gelado. São João del Rei é uma cidade que tem as 4 estações muito marcadas e temperaturas bem baixas. Extremas, né? Então, eu diria que, por exemplo, 5, 6 graus a gente consegue ter ali de manhãzinha, né? Então eu acordava, eu pensava, meu primeiro desafio do dia é ser capaz de entrar nesse chuveiro gelado. Depois disso, José de Alencar, Machado de Assis vai ser ótimo, né? Que era uma das coisas que eu não gostava. E foi assim. Então eu comecei me desafiando e acabei gostando, né? Então você tem ali a melhora da qualidade da sua pele, uma melhora do ponto de vista do seu sistema imune. Você tem ali liberação, né, de dopamina, de adrenalina, então te deixa um pouco mais alerta. Então eu comecei a ser uma pessoa diferente a partir do momento que eu pensei, primeiro, o meu cingulado está sendo hipertrofiado, que é aquilo que é muito difícil e consolida o meu comportamento está sendo feito. E o segundo se eu já fiz isso, se eu sair da minha coberta quente e conseguir chegar aqui, qualquer outro conteúdo eu consigo fazer. Só que aí chega um momento que você começa a ficar muito confortável, sabe? Então eu realmente comecei, em vez de tomar uma ducha, a tomar banho. E eu pensei, qual que é o próximo passo que eu tenho? Falei, o próximo passo é começar a mexer no gelo, né? O gelo a gente tem uma ação, primeiro, um pouquinho diferente pela temperatura que você coloca a água. Então, por exemplo, quantos graus aí? Hoje ela chega a 0, 2 graus ali. Então, você consegue ter ali uma melhora do sistema imune, você tem ali um relaxamento muscular e mental. E pegando do ponto de vista, né, de maior controle, eu pensava, o que vai ser o meu maior desafio? É se manter presente, que hoje em dia é muito difícil, né? Então, às vezes eu estou aqui conversando com você, mas minha cabeça está numa dívida que eu tenho que pagar, num trabalho que eu tenho que entregar. E durante os momentos de imersão, foram os primeiros momentos onde eu consegui estar presente. Consegue, eu só pensava assim, plena ali, né? Eu precisava respirar, porque eu preciso ficar tranquilo aqui. E a lógica do gelo é assim, quando você tem o controle da sua respiração, quando você consegue controlar a sua frequência respiratória, você consegue controlar a sua frequência cardíaca. Então, nos primeiros 40 segundos, né, que seu coração dispara, a sua bexiga, ela entra no modo de defesa ali para você conseguir realmente sair desse estado que não é um estado natural, seu corpo quer sair. Só que você fala que eu controlo isso e eu vou ficar. Aí é mental. Então, eu comecei a enxergar, né, que é um desafio para todo mundo, né, que hoje em dia está numa faculdade ou que está enfrentando a vida aí,
E eu ficava pensando, cara, de forma voluntária, eu vou me colocar numa situação que cada vez seja mais confortável. Então comecei com 10 quilos, 20, 30, 50 e assim vai. Comecei com 30 segundos, 1 minuto. É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo hoje você costuma ficar? E o que você indica? Aí depende muito da pessoa, né? Assim, vale a gente ressaltar também que não é uma prática que todo mundo deveria fazer sem antes ter acesso a, por exemplo, um cardiologista. Então eu tenho um que é o Vinícius Rangel, uma pessoa que a gente já fez alguns exames, né? A gente tem ali feito o strain, todas essas questões cardíacas. Cardiopatas, grávidas, pessoas hipertensas não são recomendados, porque a consequência do gelo, né? Você tem um choque muito grande do ponto de vista de troca de temperatura, então, se você tiver tudo ok, aí sim você começa a pensar em fazer. Mas estando ok, eu falo para todo mundo, 6 mesezinho tomando banho gelado todos os dias. É o primeiro passo para encarar. É o primeiro passo, porque aí você vai ver que é desconfortável demais ao ponto de ficar confortável e você querer algo ainda maior. Que né, basicamente é como se fosse a pessoa, né, que nunca correu, já quer começar a correr uma maratona, uma meia maratona. Então, no gelo é a mesma coisa. Acho que se você tiver esse controle muito bem feito, você começa realmente a se desafiar em algo. E os benefícios para a saúde aí que hoje em dia é muito legal, porque se a gente for pensar do ponto de vista da ciência, é muito difícil em alguns momentos você fazer alguns tipos de testes, tá? Por que eu vou dizer isso? Porque, primeiro, você não vai deixar uma pessoa imersa aqui e falar, olha, vamos ver até onde ela vai congelar, depois que ela congelar a gente tira. Então, qual é um tempo de segurança, a pessoa que já passou por esse processo todo, consultou um cardiologista? Eu gosto de falar que é o 3 minutos. Se você conseguiu ficar ali 3 minutos, de 3 a 5 é um tempo legal. Na nossa corrida lá, um parênteses também, né? Quando a gente fez a corrida, todo mundo foi testado do ponto de vista de cardiologia, então nós tivemos todos os exames feitos, então, ninguém correu com risco cardíaco lá na nossa corrida em São João. E aí eu coloquei todo mundo 3 minutos, com 100 kg de gelo, que dá mais ou menos 0 graus. Então a sensação é muito legal, que você consegue se desafiar no primeiro minuto e você consegue sentir os benefícios no segundo, né? Principalmente da recuperação. O crítico é o início, depois que você passou eu diria é mais que os fácil primeiros 40, 50 segundos ali, o primeiro minuto é o pior. Depois que você passou, se torna algo prazeroso, sabe? Aí, obviamente, que você tem que ter o controle para não ficar insustentável. Do ponto de cãibra, fadiga, porque aí você não consegue sair. Né? Então, eu hoje não abuso, não. Fico entre 10 e 15 minutos ali. Isso não é abuso, não. Não, 15 minutos no gelo. Eu já fui um pouquinho mais e aí não é muito legal. É um bom número para a pessoa mirar aí, sabe? Já vou combinar com você e vou me desafiar banheira de gelo, em breve. A gente vai fazer aqui. Mas você hoje se tornou um influenciador digital, hoje várias pessoas te acompanham, são mais de 240 mil seguidores. E como é que se deu isso? Você começou a mostrar a sua rotina e como que você viu, opa, daqui eu posso começar a ser remunerado, legal. Como é que começou esse eu comecei nessa mesma fase, né, nessa fase que eu precisei de uma mudança, e eu comecei pensando assim, eu quero construir um diário digital. Primeiro, toda vez que você tem um compromisso público, aumenta um pouco o seu comprometimento. A cobrança ali. Tipo, cara, eu não posso falhar porque agora eu não dependo mais só de mim, né? Acho que todo mundo que falou, segunda eu faço uma dieta, aí chegou segunda, 6 horas da tarde, ela fala, ninguém tá vendo mesmo, posso comer esse biscoito a mais, né? Então eu precisava de um compromisso público, ainda que a pessoa que me assiste não sabia disso. E a disciplina é isso, né? É na hora que você está sozinho ali com a tentação ali de um chocolate, ou de um... você sabe... Nesse ponto eu acho que muitas das coisas que você faz em público, em escondido, elas aparecem em público, sabe? Então, os livros que você lê, ele aparece no seu repertório. Perfeito, colocação. O comportamento que você tem de treinamento aparece no seu corpo. A alimentação aparece no seu corpo. A sua atividade ou não. Sim, né, a sua falta de educação também. Sim. E eu enxergava aquilo como uma oportunidade de ter um diário, de poder olhar para trás, Mauro, e falar assim, bom, o Pedro de antes se transformou nesse Pedro e nesses momentos eu tive vários erros. E tá tudo bem, eu não vou acertar. Parte do processo. Só que eu queria ter documentado, porque hoje em dia a gente se perdeu, né? Eu lembro, minha mãe era cheia de foto nossa de criança, hoje em dia não tem mais, fica tudo no celular, você troca de celular, se não tem espaço, você perde a memória. E perde as memórias mesmo. Eu pensava, eu quero ter um registro, porque quando eu olhar para trás eu vou falar, pô, valeu a pena. Mas inicialmente era um registro para você acompanhar, ou já tinha essa ideia era só para mim. Quando que caiu a ficha que, opa, isso pode ser um bom caminho?
Hoje eu vejo que muitas pessoas prosperam e se dão bem no meio digital. Uhum. Abre espaço. Evidentemente, a gente vê de tudo aí, né? É uma terra de ninguém. Então, muita gente fala sem conhecimento de causa, sem estudo, sem bagagem. Então, é uma luta, você se posicionar, trazer um conteúdo de qualidade. Nesse ponto é muito legal, né? Teve um dia, na época, há 2 anos assim, eu corria bastante. Quanto tempo você começou a fazer esse seu diário aí? É legal falar isso porque as pessoas acreditam vamos dizer assim, no curto prazo, né? Ah, fiz 6 meses, não deu certo, eu vou parar. O que eu comecei a fazer, basicamente, antes da pandemia, foi onde meu relacionamento tinha acabado, e aí eu pensei assim, eu vou me dar 10 anos fazendo algo de forma repetida. Se é certo, beleza. Se não der, pelo menos eu tentei por um tempo que eu acho que é legal. Sim, uma visão de longo prazo. É porque eu pensava, basicamente, a minha parte de treinamento foi assim, sabe? Quando eu comecei a treinar, eu falei, bom, eu quero ter um corpo legal daqui 10 anos. Então, eu conseguia enxergar... E você Comecei de 13 para 14 anos. Então, hoje temos aí quase 14 anos de musculação. E entre altos e baixos, né? Acho Inicialmente sem acompanhamento? Não, eu comecei no início lá, eu tenho um vizinho, chama Vitor. Foi uma pessoa que me abraçou ali quando criança, ali de 13 para 14 anos. Ele sempre foi muito generoso comigo, sabe? Todos os treinamentos, tanto na musculação quanto na corrida. Então, eu sempre tive ele como um assessor ali no início. Principalmente porque eu acho que hoje em dia, se você começar errado, a chance de no futuro você pagar essa conta é muito grande, sabe? Então, a gente tem algumas influências boas, outras nem tão boas assim na internet. E muito disso é fruto do que a indústria produz, sabe? Fazendo um parêntese aqui, um jabá, o meu TCC ele fala um pouquinho sobre essa polarização na internet. E dentro das minhas pesquisas, 60% de todo o conteúdo que a gente tem na internet hoje é voltado para trend, protocolos milagrosos ou, por exemplo, algo que seja da indústria wellness. Então, são corpos, em alguns momentos, irreais ou de atletas. Se você for observar ali de wellness, tem muito pouco, né? Tem muito pouco, com tantos... Na verdade, eu acho que eles são, não vou dizer omissos, mas eu acho que a parte que é fundamental para ter o que eles têm, as pessoas omitem, sabe? Eu digo muito, você não pode comparar a tua vida com de um atleta, sabe? Sim. Primeiro que ele escolheu abrir mão de um pouco de saúde pelo dinheiro e segundo que ele tem um objetivo que é diferente do seu. Eu falo várias vezes, até mesmo meus primos, eu falo... Porque o desgaste físico, mental, com treinamentos excessivos é gigantesco. Né? E nem todo mundo quer ter um corpo de um fisiculturista num padrão de pai, sabe? Sim. Até mesmo mãe, hoje em dia a gente tem uma pressão muito grande na mulher do ponto de vista de resultado, sabe? A mulher não pode ter gordura, ela tem que acordar cedo, tomar o super coffee e fazer todas essas rotinas que uma influenciadora faz. Só que você negligencia aquilo que é individualidade, aquilo que é de fato a rotina da pessoa, que às vezes não tem interesse em ter isso, sabe? Sim. E aí, por que a gente entrou nesse assunto? Porque eu consigo ver que é muito maldoso, e ainda falando do que você me perguntou, a construção de autoridade pautada em, por exemplo, números. Você tem pessoas que têm muitos números, mas o conteúdo que ela divulga, de certa forma, ele é muito mais maléfico para quem assiste do que benéfico, sabe? Sim. E como eu comecei, né, nesse ponto aí, eu já tive, no início ali, eu tive algum reconhecimento de algumas marcas, mas eu sempre tive muito claro que eu não venderia aquilo que eu aprendi dos meus pais. É um posicionamento seu que eu acho muito interessante realmente, assim, você realmente divulga e defende aquilo que de fato você consome, utiliza, e se isso não faz parte do seu repertório, você não vai se vender por isso. Né? Eu acho que isso é muito da educação que eu recebi, sabe? Então eu tenho, né, até hoje a oportunidade de me manter fiel ao que eu acredito, porque eu sempre tive eles por detrás. Então, acho que se não fosse eles, muito provavelmente, talvez, a gente sabe quando você precisa do dinheiro, você vende até seu caráter, sua alma, sabe? Então, como eu sempre tive eles, é um dos motivos que eu me mantenho na linha. Sim. Então, eu entendi, bem, eu vou criar isso aqui para ser um diário, e quando eu comecei a ver que isso era algo um pouco maior, foi quando eu comecei, por exemplo, até ali nas visualizações, 1000 pessoas. Eu olhava para trás e pensava, cara, era 50, 100 pessoas, hoje 1000. Eu pensava, 1000 pessoas em fila indiana, eu não consigo ver o final da fila. Então você imagina a minha capacidade de influenciar 1000 pessoas. E eu comecei a entender a responsabilidade que você carrega quando você fala alguma coisa, sabe?
Então, exemplo, se eu falo, pô, se você comer o aspargos aqui, que é um vegetal verde, você vai ter essa e essa vitamina. Eu estou criando uma confiança em quem me assiste de que, de fato, consumir aspargos com frequência é muito bom. Mas, beleza, e quem não tem condições de comprar, por exemplo, aspargos? Então, eu precisava ter a consciência do tipo, eu não posso nem gerar um trauma, vamos dizer assim, nem do ponto de vista recriminar alguma coisa que a pessoa ainda não tem acesso. Então, eu tive esse cuidado e tenho até hoje. E eu comecei a enxergar quando algumas outras marcas vieram atrás de mim, sabe? Realmente pensando na publicidade, perguntando meus números, meus valores. E aí eu enxerguei, né? Eu sempre gostei dessa lado da exposição, eu sempre procurei isso, eu falava que eu pedia, pô, me deixa de alguma forma ter um pouco mais de voz, porque eu vou dizer, olha, eu não sou certo mesmo não, algumas coisas eu faço de errado, eu brinco, né, que minha mãe me xinga muito, eu dirijo mexendo no celular, né? Não estou dizendo que está certo. Eu viajava, erradíssimo por sinal, eu viajava filmando, por exemplo. Sua mãe tá certa, né? Não, eu falo com ela, mas é que a pessoa não me pegasse como exemplo de uma idealização, porque eu acho que tem muito disso, né? Quando você conhece os seus ídolos, talvez você se arrependa de conhecer eles, né? Em algumas situações. Porque ou não, você começa... ou não, talvez se aproxima, porque somos falhos, somos humanos. Sim, mas era exatamente isso que eu tento até hoje, é mostrar, bom... vamos pegar aí, né? Eu faço isso que está errado, mas eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu estou errado e que minha mãe está certa. Mas sou eu, né? Deus me livre, mas se acontecesse alguma coisa, quem paga o preço sou eu, sabe? Eu tinha essa cabeça e tenho até hoje. Ou seja, eu sou adulto o suficiente para assumir as minhas responsabilidades, independente do preço que eu pague por isso. E aí eu falava, eu preciso então ajudar todo mundo a ter uma visão diferente, que hoje em dia você se vende por uma barrinha de proteína, as pessoas estão trocando muita comida por suplementos prontos. Então a gente está trocando aquilo que de fato é essencial à boa saúde por algo que é viável financeiramente para quem divulga e para quem vende. Rentável e isso tem um preço muito grande, sabe? Você não entrar nesse meio, nessa bolha, você é excluído de algumas coisas. Você paga um preço alto. Você paga um preço alto. Só que eu nunca tive muito problema com isso, sabe? A gente tem uma parte do podcast que é o cardápio indigesto, que é justamente o que eu gostaria de saber. Estar com tanta divulgação, com tanta visibilidade, traz algumas dificuldades aí. Eu queria que você citasse alguns momentos em que você teve realmente, assim, alguns desafios que te falam, poxa, não quero essa exposição, não quero estar sujeito a esse tipo de... Eu acho como você faz para se blindar, para se preservar? Eu acho que eu nunca... Assim, eu faço terapia desde muito novo, né? Eu brinco que eu comecei fazendo terapia por conta de uma pessoa que não fazia terapia, né? Então, brincadeiras à parte, todo mundo deveria fazer para ter essa saúde mental. Mas eu vinha trabalhando com ele a necessidade, né, de realmente... Porque em algum momento você é julgado por uma pessoa que não te conhece, não conhece nada da sua história, da sua família e se julga no direito de te julgar pelo palco que ela está vendo sem saber os seus bastidores. Então, eu pensava assim, beleza, né? Aconteceu bastante, né? No início ali, por exemplo, o antigo apartamento que era todo alugado, ele era mobiliado. Então tinha pessoas dizendo, tipo assim, tua geladeira é muito velha, ainda tem que fazer de gelo. Assim, comentários que eles não eram do ponto de vista construtivo ou algo que pudesse me acrescentar, e sim querendo me atacar para que eu parasse, sabe? Até mesmo no ambiente da faculdade, né? A maior parte do tempo é isso que você vai ter. As pessoas tentando o tempo todo te desestimular, né? Eu falo muito que a pessoa que te critica nesse ponto, ela não quer ter o que você tem, porque ela não está disposta a pagar teu preço. Mas ela fica inconformada que você está disposto a pagar esse preço para ter aquilo, sabe? Eu brinco muito, né, que São João é uma cidade muito pequena. E lá tem algumas pessoas que têm, por exemplo, eu sou apaixonado por carro, super esportivos, sabe? E aí a gente tem lá, não vou falar o nome, mas uma pessoa que tem, por exemplo, 10 carros de luxo, sabe? Ferrari, Lamborghini. E aí o pessoal ficava, né, eu já ouvi isso pessoalmente. Mas a pessoa comprar uma Ferrari para andar em São João. E aí eu falo, cara, a sua raiva não é ele ter a Ferrari, é que se eu te desse essa Ferrari, você nem abasteceria o carro, sabe? E é basicamente isso. Então, a pessoa hoje que talvez vê o Mauro no podcast, ela não tem a coragem o suficiente de começar. Então, talvez o primeiro, o segundo não foi do jeito que você queria, mas hoje, depois de 10, 12 episódios, você já começa a ter uma ideia diferente. Na internet é a mesma coisa. Quando eu não tinha resultado,
eu era motivo de chacota, sabe? Trabalha com internet, vai virar blogueiro. Em alguns momentos, vários amigos da faculdade brincava de uma forma... Você via que não era algo positivo, Sim, sabe? sim. Só que depois que você começa a ter números e a ter resultados... Até as conversas mudam, né? Começa a ser, que dia que a gente... gente pode fazer um vídeo junto, ou quanto você cobra a publicidade. Então, assim, eu acho que ninguém que está em igualdade ou superior a você vai te criticar por você começar algo, sabe? Isso é fato. Então, Eu falo que eu descobri um botãozinho justamente do dane-se para esses comentários. E hoje em dia você vai ouvir, claro, crítica. Mas esse cara que está te criticando, você pediria conselhos? Se sim, ok. Porque tem muita gente que vai falar e para desmerecer o seu trabalho, o seu... eu acho que hoje em dia a gente vive um pouquinho da era, né, das aparências, sabe? As pessoas esqueceram de ser e se preocupam muito em ter coisas. E você nunca vai conseguir ter essas coisas se verdadeiramente aquilo que você diz não é aquilo que você é. Então, nesse mundo, é igual eu falei, independente se a geladeira é velha ou não, eu vou mostrar se a geladeira é a que eu tenho. Sim. Né? Tá alugado, o apartamento é esse, tá tudo certo. Eu fazia alguns vídeos de rotina no início e alguns comentários, o espelho tá manchado. E eu pensava, cara, a pessoa o não... que o cara tá, ali que o cara tá se preocupa, observando, sabe? Eu nunca vou me preocupar com isso, porque... E aí vai um recadinho para eles, né? Na verdade, o cara venceu assim, é meio estranho, né? Porque o jogo, eu acho que é exatamente isso que você disse, né? Eu não pediria conselho para esse tipo de pessoa, sabe? Então, é aquilo. Você pode não gostar do Mauro, você pode não gostar do Pedro, mas eu acho que a partir do momento que você começa a ter resultado, o resultado resolve, Sim. sabe? Eu diria que o Joel fala que ele resolve tudo, e eu acho que ele resolve até muito mais coisas. Que você pode não gostar, mas ele resolve o teu problema, ele atende as tuas ambições, tá aí. Você vai ter que, querendo ou não, engolir, sabe? Agora, enquanto você não tem resultado, para que você vai querer ficar mostrando para essas pessoas, sabe? Você vai mais se atrasar, perdendo tempo, justificando uma coisa que não precisa. Em justificar, né? E eu pensava, não é esse tipo de pessoa. Então vai. E hoje você lida melhor com isso, todas essas dificuldades, que a exposição vai ser cada vez maior. No início teve esses problemas da casa, eu expunha até mais meus pais também, então eu parei também por conta disso, e o meu irmão. Então, eu entendi uma vez... com um pouquinho de Você tempo. escolheu estar nesse jogo, né? Então, exato. Eu escolhi a exposição, eles não. Sim. Então, basicamente, eu sei meio que me blindar e eu sei até onde eu posso ir, porque eu sei o que vai receber. Agora, eles não. Então, eu não sei como que eu reagiria com um comentário que não fosse, que fosse sobre eles, não sobre mim. Porque eu já sei o que eu sou, de onde eu vim. Então, não me abala. Agora, talvez minha mãe vendo, meu pai vendo, meu irmão, aí eu prefiro não. Então... vão ver um recorte daquilo que eu escolho mostrar, que é realmente aquilo que eu acho que eu posso contribuir. Que eu sempre coloquei, a partir do momento que eu fiz esse diário, eu queria servir antes de recolher. Do ponto de vista, o que eu posso ser útil para aquela pessoa que não tem condições de, por exemplo, participar do desafio, não tem, por exemplo, de participar do AC Academy, não tem, por exemplo, condições de passar por uma consulta. Porque eu acho que uma das formas, né, mais genuínas é eu ser do meu tempo para aquela pessoa que talvez não teria condições de me dar o elogio mais sincero. Que hoje em dia eu acho que o dinheiro é o elogio mais sincero que você pode ter, sabe? Eu gosto muito do seu trabalho. Tá, então compre o meu trabalho. Aqui, ó, tá aqui. Eu acho isso te ajuda, muitos que não podem comprar, não estar usufruindo de toda essa entrega que você... no início ali eu passava 3, 4 horas respondendo todo mundo, sabe? E às vezes era uma pergunta, uma mensagem, né? Recebia lá, pensava em suicidar e mudei de ideia. Minha vida estava muito difícil. Comecei a seguir você aqui, começou a melhorar, então talvez eu não consiga ter a dimensão, mas a pessoa que recebe... E isso de fato não tem preço, né? Esse feedback. Eu trouxe até um presente para você aqui, ó, que são poucas unidades, não tem mais, é uma das frasinhas que eu tenho tatuado, que é um lema que eu levei, né? Que não tem segredo, mas tem um preço, né? Então... sim, eu sempre usei esse lema também. Então, ver com você. É uma pulseirinha que a gente fez, não tem mais estoque limitado. Não tem segredo nenhum. É consistência, mas tem o preço. É que às vezes as pessoas não querem pagar, né? Exatamente. Exato. E eu falei, né, no meu caso assim, né, eu tô começando a minha vida agora, eu falo com meu pai, mas não sei quem vai na sua frente, deixa ele ir, não tenho pressa não. Eu vou fazer pelo tempo que for, vou repetir, sou paciente. A melhor qualidade que eu tenho é a repetição. Então, pelo tempo que for, independente de tudo que aquilo que você faz repetidamente, você vai ficar bom. Mais cedo ou mais tarde.
Eu falei, Tá eu não muito sei bom. muita coisa, né? Dá Por vontade de exemplo, ficar continuando, perguntando mais um monte de coisa, mas vamos dar um break aqui pra gente terminar o nosso almoço aqui. Eu fui comendo aqui, te deixando falar bastante aí. Na volta a gente toma um cafezinho aqui e eu trago para minha mesa pessoas que realmente eu admiro, que me inspiram de alguma forma. Você é um desses caras que realmente me ajudou, mudou minha vida, mudou meus hábitos, em parte sou grato por isso. E eu queria saber quem você traria para sua mesa. Depois que vai pensando aí, já a gente volta aí. Já voltamos com um cafezinho, finalizando esse bate-papo aqui. Responsabilidade, hein? Isso aí. Até mais. Estamos de volta para finalizar mais esse Não Almoce Sozinho, bate-papo gostoso sobre disciplina, sobre saúde, sobre longevidade, sobre realmente focar naquilo que vai fazer diferença no nosso futuro, na nossa vida. Muito feliz de ter você aqui. Vamos fazer um brinde com um cafezinho. E aproveitar para divulgar suas redes sociais. Hein? Bom, para quem não me conhece, né, meu Instagram ali é @PedroAugusto, com 2 As e 2 T's. Passa a maior parte do tempo ali respondendo dúvidas, tentando trazer um conteúdo não mais do mesmo, né, mas uma visão um pouco diferente da temas relacionados à saúde, um pouco de comportamento e um pouco de entretenimento ali rotina, da minha vida. E com o intuito máximo de sempre realmente contribuir e conseguir servir a pessoa que está ali, né? Eu dou o meu tempo e meu conhecimento e a pessoa compartilhamento, like, que é o que me ajuda a continuar crescendo e evoluir lá. Pedro, trago para minha mesa, te trouxe aqui porque realmente sou muito grato aí por recebendo até aplausos aí. Pois estão aplaudindo mal aqui, ó, no Puleiro do Galo e acontecendo nesse momento uma confraternização. Vou aproveitar para te dar a dica, que é um espaço para fazer aquela confraternização, Puleiro do Galo no Vale do Ipê. Atendimento de primeira, gastronomia de altíssima qualidade, então já sabe onde você tem que vir. Então, para finalizar aí a nossa celebração aí, trouxe você para sua mesa, para minha mesa, agradecendo realmente por tudo que você me ajudou a mudar na minha vida aí, pela sua contribuição que continuo te acompanhando e vendo muito conteúdo de qualidade. E você, quem você traria para sua mesa aí? Quem que te inspira ou quem que você é grato? O Mauro me colocou na sinuca de bico, né? Eu acho que eu almoçaria com meus pais. Bacana, moça. Eu tive uma Não Almoce Sozinho com família Souza Gomes, foi bastante emocionante também. E a gente vê a referência que é a família. O quanto a gente vê em você a base, né, que você tem o conteúdo que você traz, muito vem de lá do berço. Se eu for gravar o desafio em São João, ou aqui, se for lá em São João, já quero tomar um cafezinho com a sua mãe. Tá convidado. Desculpa aqui, mas eu acho que... Emoção faz parte, eu acho que eu falo que metade de mim é coração, a outra metade também, então eu sou bastante emotivo também e é isso, a vida é... Eu acho que eu não teria chegado aqui sem eles, sabe? Eu sempre me emociono quando eu falo dos meus pais, porque eu sei o que eles fazem para eu poder viver aquilo que eles nunca viveram. Então, tanto no início, quando eu me mudei, eu sempre soube o valor que era, por exemplo, o meu aluguel, o esforço que meu pai faz todo final de semana para eu ir e voltar de carro. Na época, a gente já tinha um carro bom e ele ficou comigo, então... meio que eu sei, assim, o quão sofrido é para eles. Até hoje as coisas mudaram muito, hoje está muito bom, mas eu peguei a parte não tão fácil da coisa, sabe? Mas eu tenho certeza absoluta o quão gratos, agradecidos, o quão orgulhosos eles são de você, da trajetória que você está escrevendo aí de forma tão brilhante, tão bonita. E aí estamos iniciando um ano aí, início de um novo ano. Como é que estão os projetos, as propostas aí? Deixa um abraço especial aí para os seus pais, realmente contribuíram aí com a emoção do nosso... Eu prometi que eu não ia chorar, mas não deu, desculpa. O nome deles? Tudo. Fabiana e Rosilane.
e tem o meu irmão também, o João. É, o João. Então, O João eu já obrigado. conheci, quero conhecer vocês dois. Eu não consegui na corrida. A gente fez uma corrida lá, eles não quiseram ninguém para ajudar, disseram que eles Sim, iam fazer. eu acompanhei todos os bastidores lá. Vocês Mas uma gravaram. loucura, né? Eu acho que quando você tem com quem contar, né? Eu acho que eu sempre consegui voar porque eu soube que eu tinha o chão se eu caísse, sabe? Então, não tem por que ter medo se eu tenho eles. Então, nada valeria a pena se não tivesse eles aqui. Então, é só agradecer por tudo. Eu acho que eu sou a materialização de tudo que eles planejavam e sonhavam. E é isso. Se depender de mim, eu vou continuar indo e falando dele. Voando alto. Amém. Obrigado, Mauro. Um ano novo aí muito bacana para você. Um abraço para seus pais aí também. Obrigado por estar aqui. Obrigado Eu por que agradeço. se entregar aqui nesse nosso bate-papo aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Já aplauso aí para você. Não é nada, é pra gente. Isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Acho que é o primeiro podcast que eu participo, né? Apesar de já, num passado recente, já ter participado de outras entrevistas assim, mas é o primeiro falando sobre o meu Instagram, sobre minha trajetória. Então, agradecer a oportunidade, agradecer o espaço, dizer aí se a gente conseguiu contribuir em alguma coisa para vocês. Para vocês deixarem o like, compartilhar, comentar, que isso ajuda tanto a gente aqui quanto vocês. Então é o recadinho que eu não deixo de dar. Se você gostou desse conteúdo aí, manda para o amigo, para o vizinho, para a família, para o grupo do condomínio, espalha para todo mundo. Se você não gostou, manda para o seu inimigo, deixa ele sofrer um bocadinho aí. E a gente vai finalizando aqui, um brinde agora para os seus pais aqui. Amém. E a gente se vê no próximo Não Almoce Sozinho. Beijo no coração.